Amém, queridos irmãos, graça e paz a todos, uma boa noite. Eu quero, nesta noite, me unir a vocês para juntos meditarmos em um texto na Palavra de Deus, que é um texto que eu tenho a plena convicção que todos o conhecem. Nós vamos falar nesta noite sobre talvez o texto mais conhecido, mais recitado, mais lido, mais de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para juntos das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou a tua vara, e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida em afirmar que este salmo é certamente o mais conhecido. Eu creio que alguns de vocês já participaram de funeral em que este salmo foi lido, em festas de aniversário, de tal maneira que este salmo, ele é de autoria, assim dizem os estudiosos, do rei Davi. É bem verdade que não se sabe em que época Davi escreveu este salmo, apesar de boa parte entender que este salmo foi escrito quando Davi já estava idoso, rei de Israel, e já com uma certa idade. O fato é que este salmo davídico, ele traz uma mensagem extraordinária para todos nós. Se nós olharmos o contexto em que este salmo está inserido, e voltarmos um pouquinho no Salmo 22, e irmos um pouco adiante no Salmo 24, nós vamos ver que estes três salmos, 22, 23 e 24, eles formam a trilogia messiânica. Esses três salmos são messiânicos, e eles revelam aspectos distintos da obra de Cristo. O Salmo 22, ele apresenta o Cristo sofredor. O Salmo 22 apresenta aquele que nos redimiu dos nossos pecados. O Salmo 23 apresenta Cristo como pastor, aquele que vai cuidar dos redimidos, no Salmo 22. E o Salmo 24, ele apresenta Cristo como soberano. Ele apresenta Cristo como vitorioso, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, no Salmo 22, é o Cristo sofredor. No Salmo 23, o Cristo pastor. E no Salmo 24, o Cristo que é Rei. Se nós olharmos ainda para esses três salmos, nós vamos ver que o Salmo 22, ele é simbolizado pela cruz. Nela, o nosso Salvador derramou seu sangue inocente para nos comprar. O Salmo 23 é simbolizado pelo cajado, porque ele se revela como um pastor que cuida daqueles aos quais ele resgatou. E no Salmo 24, já é o Cristo glorificado, e é por isso que ele é simbolizado pela coroa, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso.
Se nós olharmos, por exemplo, para o início do Salmo 22, você vai perceber que o verso 1, ele traz um clamor angustiante, talvez seja, e eu creio, o clamor mais angustiante de toda a história. Salmo 22 inicia dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino que Davi tenha vivido um momento muito difícil para proferir essas palavras. Mas mais do que o momento difícil que Davi viveu, essas palavras, elas vieram do céu. Porque foram as mesmas palavras que Jesus pronunciou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Assim inicia o Salmo 22. Porque ele revela a cruz. Ele apresenta aquele que nos redimiu dos nossos pecados. E agora, no Salmo 23, o Senhor Jesus se revela como pastor. Isto é, aqueles aos quais ele comprou com seu sangue, ele agora se encarrega de cuidar destes, até que eles entrem na morada celestial. O Salmo 23 expressa exatamente isso, o cuidado do pastor. A maneira como o Cristo, ele cuida dos seus. O povo da aliança está debaixo de um cuidado glorioso, maravilhoso. E por mais que circunstâncias difíceis possam nos deixar amedrontados e temerosos, incertos sobre o amanhã, mas nós podemos dizer: aquele que nos redimiu é o mesmo que cuida de nós. O nosso Deus é um Deus responsável. Ele não apenas nos comprou com seu sangue, mas Ele zela e vela por cada um de nós, para que cheguemos até o último dia. A Bíblia diz que aquele que iniciou a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo. É por isso que aquele que te comprou no Salmo 22, é aquele que vai cuidar de você no Salmo 23. O Salmo 23 expressa exatamente isso. O Deus provedor que cuida do povo da aliança. O provedor que cuida dos redimidos, até que eles tomem posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, se nós olharmos o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 23, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós. Salmo 22. Quanto maiores coisas não nos dará o Senhor? Salmo 23. Aquele que te remiu está cuidando de você. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou para ser o nosso Senhor, para tomar as rédeas da nossa vida, para ser o nosso pastor. Bendito seja Deus. E Davi vai escrever esse Salmo 23 para, através deste Salmo, ele se coloca como ovelha, ele vai usar uma metáfora. A metáfora do pastor que cuida da sua ovelha. E Davi foi pastor de ovelhas, ele sabia muito bem o que era cuidar de ovelhas. Davi sabia muito bem o trabalho que cada ovelha dava. Davi sabia quanto cada ovelha havia custado para ele. Imagine vocês que Davi lutou contra o leão e contra o urso e tirou a ovelha da boca destes. Irmão, você já imaginou alguém que se propõe a lutar com o leão e com o urso para livrar uma ovelha? Mas eu quero dizer a vocês, com toda a convicção da minha alma, que essa informação, por mais que ela nos deixe assustados e nos deixe perplexos, como pode um homem lutar com o leão e com o urso simplesmente para salvar uma ovelha? Por mais que esta imagem possa parecer perplexa aos seus olhos, ela ainda é uma imagem pálida, perto daquilo que Cristo faz por você, ovelha do seu aprisco. Perto daquilo que Cristo faz por cada um de nós. Ninguém pode tocar nas ovelhas dele, sem que haja autorização dele.
E quando Ele permite que aquilo que nos sucede sirva unicamente para a glória do nome dEle. Creia que aquele que te comprou é poderoso para guardar o seu depósito até aquele grande e glorioso dia. Então não tema circunstâncias difíceis. Não tema os problemas que você pode estar vivendo agora, ou outros que ainda surgirão na sua caminhada. Você pode dizer, inflar o peito e dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu tenho alguém que cuida de mim. E nesta noite eu quero falar exatamente disso, queridos. Do cuidado de Deus para com o povo da aliança. O cuidado de Deus com esses aos quais Ele comprou por um altíssimo preço. A nossa vida não está à deriva da sorte. A nossa vida não depende dos tribunais da terra. A nossa vida não se decide aqui. A nossa vida se decide nos tribunais, no trono que governa o universo. Só vai acontecer conosco aquilo que bem permitir o Senhor. E se Ele permitiu alguma coisa, será para a glória do seu nome. Eu quero lembrar a vocês que Jesus disse assim: aqueles aos quais o Pai me deu, esses virão a mim, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Quem cuida de você vai cuidar hoje, amanhã e até o grande e glorioso dia, quando haveremos de nos encontrar com Ele. Portanto, podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Por mais que as circunstâncias difíceis nos apavorem, nos amedrontem, nós temos um pastor. O pastor que cuida das ovelhas e as leva aos pastos verdejantes, Ele também as leva às águas tranquilas, e Ele também as leva à região da sombra da morte. Existem coisas tão extraordinárias na Bíblia, e Davi usa essa metáfora, e ela é interessantíssima, porque ovelha é um animal muito frágil. A ovelha não tem presa. A ovelha não sabe se defender. A ovelha sequer é um animal ágil para correr. Não tem agilidade. A ovelha não consegue enfrentar os animais ferozes. A ovelha é míope. A ovelha enxerga muito pouco. Ela enxerga muito pouco. Está vendo como esse animal, como Davi usa uma metáfora perfeita, como ele se parece conosco? A nossa visão é tão pequena. Nós, às vezes, imaginamos que podemos tantas coisas, mas não podemos coisíssima alguma. A força do nosso braço para nada vale. Nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de alguém que cuide de nós. Nós carecemos. E é por isso que nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu tenho alguém que cuida de mim. Bendito seja Deus por isso. Reconhecer a nossa fragilidade nos faz correr para debaixo das suas asas, para debaixo das suas potentes mãos. Reconhecer a nossa fragilidade é fundamental, e todas as vezes que recorremos à Bíblia, nós conhecemos quem Deus é, quão grandioso Ele é, e quão pequenos, frágeis, imperfeitos somos. Portanto, irmãos, conhecer a nossa fragilidade é bênção. Eu quero iniciar, portanto, Salmo 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor. Quando você abre o livro, o Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos saber quem é esse pastor. João capítulo 10, Jesus, ele se revela como o bom pastor. João capítulo 10 diz, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas, diz Jesus, conhecem a minha voz, e elas me seguem. O maravilhoso, sabe qual é?
é que o pastor do Salmo 23, ele te comprou no Salmo 22, ressuscitou gloriosa e poderosamente para assumir o comando das nossas vidas e para dizer: você tem um pastor, você tem alguém que cuida de você. O nosso Deus é responsável. Ele não simplesmente nos tirou das trevas, nos transportou para a sua gloriosa luz e disse: agora é com vocês. Não foi assim. Ele cuida de nós. Ele nos fez a seguinte promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou abandonar vocês. Por mais que você olhe para um momento difícil da sua vida e diga: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei por que Deus permitiu eu passar por isso. Mas você pode dizer com toda a convicção da sua alma: o Senhor é o meu pastor. Tem alguém que cuida de mim. E eu chamo a sua atenção, porque no original, no Antigo Testamento principalmente, Deus se revela com diversos nomes. Por exemplo, o primeiro nome que a Bíblia revela Deus é Elohim. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Deus ali, em Gênesis 1, é Elohim. Em outras passagens bíblicas, Deus é El Shaddai, Adonai. Mas nesse texto, no original, Davi, quando escreve, ele escreve não falando de Deus como o Senhor, como Elohim, El Shaddai, Adonai, não. Aqui ele escreve Yahvé. Yahvé é o meu pastor. Mas o que significa isso para nós? O nome Yahvé é o nome que Deus se revelou a Moisés quando ele estava no Monte Sinai. O nome Yahvé revela, apresenta o Deus da aliança, apresenta um Deus pactual, apresenta um Deus que fez aliança com Moisés. Yahvé é o seu nome. A mesma expressão você vai ver em Gênesis, o Deus que na viração do dia ia conversar com Adão, porque havia feito um pacto, uma aliança com Adão. Então, quando a Bíblia diz, Yahvé é o meu pastor, ele está dizendo, o Deus da aliança é o meu pastor. O Deus que firmou uma aliança conosco, naquela cruz sangrenta, é o seu pastor, é o meu pastor. Yahvé, o Deus da aliança, o Deus pactual, é esse Deus que é o meu pastor. É assim que Deus se revela como nosso pastor. Ele se revela dizendo, eu fiz uma aliança com vocês. Lembram-se da ceia? Quando Jesus institui a ceia, ele toma o cálice e diz, este cálice é o cálice de uma nova aliança que eu faço convosco. E a aliança que eu tenho convosco é no meu sangue. Yahvé, o Deus da aliança, é o seu pastor. Bendito seja Deus, porque Ele está aliançado conosco, Ele tem um compromisso conosco. Bendito seja Deus, aleluia, seja Deus. O meu pastor é o Deus da aliança. Agora, a frase, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não foi bem traduzida. Não é bem assim que está no original. A tradução correta é, o Senhor é o meu pastor, e não terei falta. O Senhor é o meu pastor, e não terei falta. Essa é a tradução correta. Mas você pode imaginar assim, mas não terei falta de quê? Ou não terei falta de quem? De Yahvé. Ele está dizendo, Yahvé fez aliança comigo, o Deus da aliança é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada, porque Yahvé está aliançado comigo. Ele não me deixa. Ele não me deixa à deriva da minha sorte. Ele não me deixa. A Bíblia é clara em dizer, não te deixarei. Não te deixarei. Deus tem um compromisso com o seu povo.
E o compromisso é nos fazer chegar à terra prometida. Esse é o compromisso que Deus tem. Eu não terei falta de Yahvé. É isso que está dizendo o texto. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta. De quem? De Yahvé. Porque no original também diz, o Senhor está me pastoreando. Não é apenas o fato dele ser pastor, é o cuidado contínuo dele com aquelas ovelhas aos quais ele redimiu. Aquelas ovelhas aos quais ele aliançou, ele trouxe para debaixo da aliança. Às vezes eu fico imaginando que alguns pregadores imaginam Deus como uma despensa repleta de bênçãos. Para muitos, Deus é apenas uma despensa permanentemente aberta à disposição daqueles que estão buscando satisfazer as suas necessidades, ou estão buscando satisfazer os seus sonhos, os seus ideais de vida. Deus não é essa dispensa, irmãos. Deus não é essa dispensa. O Deus da aliança é o nosso pastor. Pode me faltar tudo. Pode me faltar saúde. Pode me faltar bens. Pode me faltar o emprego. Situações difíceis podem acontecer. Mas Ele é o meu pastor e eu não terei falta. Dele eu não terei falta. Se eu passar pela luta, Ele está comigo. Se você perdeu o emprego, Ele está com você. Se você foi hospitalizado, Ele está com você. Se você está vivendo um momento difícil, que você olha para o lado, não há ninguém que te socorra, Ele está com você. Ele é o Deus da aliança. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta. Ele não nos falta. Não quer dizer que nós vamos ter o carro do ano, o carro importado do ano. Não, não quer dizer isso. Para muitos, essa é a mensagem. O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada, né? Essa mensagem, ela não é ridícula, ela beira a insanidade. Porque você imagina que a igreja do primeiro século, boa parte dos nossos irmãos morreram pobres. E alguém pode dizer, mas não vai ter falta de nada? Não. Paulo foi decapitado. Pedro morreu, diz a história, que ele morreu pendurado numa cruz e ele pediu para pendurá-lo de cabeça para baixo. A igreja primitiva, ela sofria de perseguições. Era necessário fazer coleta para os pobres de Jerusalém. Nós vimos isso aqui no culto matutino, ao estudarmos o livro de Atos e também a carta aos Coríntios. Então, o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada, não vai faltar o carro importado, não vai faltar o apartamento de frente para a praia. Não, não é isso. É muito pequeno perto da cruz. Cristo morreu na cruz para salvar você do inferno. Cristo morreu na cruz para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Foi para isso que Ele morreu. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta. De quem? Dele. Ele me é suficiente. Tudo que eu preciso é Ele. Tudo que eu necessito é dele. Só existe completude em Cristo, irmãos. Só existe plena satisfação em Cristo. Quando você passa a olhar para Ele e entender que Ele é o bastante. Lembre-se quando o apóstolo Paulo orou a Deus, pedindo que Deus o livrasse de uma luta. E ele orou uma vez, e duas, e três, até que o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. O Senhor é o meu pastor, e eu tenho falta. Amém. A pilha pode faltar, mas o Senhor não falta. Louvado seja Deus. O dinheiro pode faltar, mas o Senhor não falta. Bendito seja Deus.
Eu não tenho falta de nada, porque Ele está me pastoreando. Eu não tenho falta porque Ele me prometeu que estaria comigo todos os dias. Eu não tenho falta de nada porque Ele disse, eu conduzirei o meu povo até aquele dia. Ele vai concluir a obra. Ele não vai deixar ninguém no meio do caminho. Graças a Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. Aleluia, porque não depende de nós, só depende da obra vicária de Cristo, somente dele. O Senhor é o meu pastor e não tenho falta. Não tenho falta. E o verso 2 ainda diz assim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É muito interessante, porque aqui Deus se revela como o Deus provedor, o Deus que é o Deus da aliança, agora vai provisionar o que as ovelhas dele precisam para chegar até o grande dia. Olha o cuidado dele. Olha como ele vai mostrar, como Davi apresenta um Deus cuidadoso. E eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, que disse assim, olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, não tem celeiro, e contudo, vosso Pai as alimenta. Sabe quem alimenta as aves dos céus? O vosso Pai. O meu Pai alimenta as aves. E Jesus diz, quanto mais valeis vós do que as aves, porque você está ansioso, porque você está preocupado. Jesus disse, olhai para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Essa erva que hoje está brilhantando os nossos olhos, e que amanhã é amarrada e lançada ao fogo, se Deus veste ao lírio, como é que Ele não vai vestir, não vai cuidar de você? Deus está cuidando de você, irmão. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor. Deus não apenas provê o alimento, Ele também nos dá o meio pelo qual nós sustentamos. Eu vou explicar melhor. Deus não apenas te dá o sustento. Não basta Deus nos dar o sustento. Porque de que valeria o sustento se o nosso aparelho digestivo não funcionasse? O nosso intestino não funcionasse? Né? O fígado, os rins, todos os demais órgãos do nosso corpo não funcionassem? De que valeria o alimento? Eu me lembro, quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembro quando eu era jovem, há pouco tempo atrás, mas eu me lembro que eu fui para a casa de um colega, e estava um pouco frio, e aí eu caí na piscina, na casa dele, e travou meu maxilar. Eu não conseguia nem abrir, nem fechar a boca. E aí eu estava meditando nesse texto e imaginei o seguinte, o Senhor é meu pastor, eu não terei falta, e Ele me leva a pastos verdes. Eu digo, o que adianta a provisão se você não pode, se o seu maxilar travar? Igual o meu travou. Até hoje meu maxilar estala, de vez em quando. Né? Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E às vezes nós não percebemos o cuidado dEle. O fato de você ter o alimento é uma bênção. Mas você já imaginou que bênção gloriosa é o fato de você poder processar o alimento? Hein? Que maravilha! Você comer e o alimento te fazer bem? Que bênção! Deus é o provedor. Ele provê tudo, inclusive aquilo que é necessário para que desfrutemos do alimento. Cristo é o nosso alimento. Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quando eu olho para esse texto, e para toda a Bíblia, principalmente Salmo 22, 23 e 24, a figura de Cristo está elevada, a figura de Cristo está posta em cada detalhe desse Salmo. Então, quando o texto diz, Ele me leva a pastos verdes, Ele não apenas me leva, mas Ele também é o meu sustento, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus.
Ele me conduz a águas de descanso, mas Ele é a água da vida que sacia a sede do meu coração. Você vai ver Cristo aqui, em cada detalhe desse salmo. E pode ser que você esteja vivendo um momento de um vazio muito grande no seu peito, e nada preenche esse vazio. Eu quero te falar, Ele pode preencher. Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é a água da vida que sacia as nossas necessidades. Naquela época, o pastor ele tinha que andar muito. Ao contrário da imagem que costumamos ver aqui no Brasil, onde tem muito pasto, tem muita área verde, mas lá em Israel não é assim. É muito seco. E o pastor, para dar alimento, para oferecer os pastos verdes à ovelha, ele tinha que caminhar muito. Para ele levar a ovelha ao pasto verde e às águas tranquilas, ele tinha que caminhar demais. Não era tão simples assim. E às vezes o pastor tinha que passar por vales. A geografia de Israel, há depressões como próximo ao Mar Morto, perto de 400 metros abaixo do nível do mar. Mas também há determinados montes de 2.800 metros de altura. O mesmo Senhor que te leva às alturas, é o Senhor que faz com você, Ele passa junto com você pelo vale. O vale não é desamparo de Deus, o vale faz parte do cuidado de Deus com cada um de nós. O pastor levava as suas ovelhas, e ora ele tinha que passar naqueles vales, ora ele tinha que subir as montes. Saiba que tudo que nós vivemos, estamos debaixo de um cuidado absoluto daquele que é o nosso pastor, seja nos vales, ou seja nas maiores alturas. Por isso, irmãos, eu quero dizer-lhes, descanse em Cristo e na obra de Cristo. Confie em Cristo e na obra de Cristo. Salmo 40, verso 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis em mim descanso para as vossas almas. O Senhor é o nosso descanso. E é por isso que o salmista diz: Ele me conduz a pastos verdes, e Ele me faz repousar, descansar. Nós temos uma certeza, Ele não apenas nos conduz, Ele é o nosso alimento, Ele é quem sacia a nossa sede. Espere em Deus, confie em Deus, não se desespere, confie no seu pastor, no supremo pastor. O texto seguinte diz ainda: guia-me mansamente a águas tranquilas. Você sabe que ovelha é um bicho que se assusta com qualquer coisa. Até águas turbulentas assustam uma ovelha. Qualquer coisa às vezes te assusta, não é? Tem coisas que às vezes me assustam. E o pastor nos conhece. Ele sabe que nós temos uma facilidade muito grande de nos assustar. E é por isso que Ele não te leva para águas turbulentas. Ele te leva para águas tranquilas, águas de descanso. É assim que Ele nos leva. E o salmista diz: refrigera minha alma, leva-me às águas de descanso e refrigera minha alma. Há momentos que nós precisamos de refrigério. Às vezes a luta está tão intensa, o momento é tão difícil, e você imagina que Deus deixou você à deriva. Em momento algum Ele assim o fez. Antes, pelo contrário, Ele está levando você às águas de descanso. Você pode refrigerar a sua alma nele. Você pode descansar nele, você pode sentir-se seguro nele. O mesmo Senhor que me comprou naquela cruz, assumiu as rédeas da minha vida e disse: não te deixarei até aquele dia, até o final, irmãos. Que certeza maravilhosa! Como é bom sabermos que aquele que nos alimenta é aquele que nos dá renovo quando nós estamos abatidos. Refrigera a minha alma. E diz o texto sagrado
Verso seguinte diz: guia-me pelas veredas da justiça. Eu já disse que ovelha é um animal que, por enxergar pouco, ela tem uma facilidade muito grande de se perder. E tem ovelhas que são rebeldes, se perdem mais fácil ainda. Tem ovelhas que se encantam com qualquer coisa e derivam a sua caminhada, esquecendo-se de olhar para o pastor. E todas as vezes que nós deixamos de olhar para a cruz, para o Cristo crucificado, todas as vezes que nós deixamos de olhar para aquele que nos conduz com cajado e com vara, nós acabamos nos desviando. Mas bendito seja Deus que Ele vai nos buscar. E o texto diz: guia-me pelas veredas da justiça. Oh, irmãos queridos, o pedido é: guia-me pelo caminho reto. Aquele que nos comprou com seu sangue decidiu nos amar com amor eterno. A razão dele nos amar não está em nós, está nele mesmo. O texto sagrado diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você fica imaginando por que Deus me guia? Porque Jesus toma as rédeas da minha vida? Porque Ele não me deixou? Porque Ele não se cansou de mim? Eu digo para vocês que às vezes eu me canso de mim. Eu já orei a Deus algumas vezes dizendo: Deus, eu não me suporto. Só Deus para me suportar. Deus, eu não aguento comigo. Que sujeito complicado e difícil. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus, irmãos. Você acha que isso não é complicado? Não é, pastor? Você também, irmãozinho. Você também. Não tem nenhum que não seja, né? É ou não é? Se você acha que não é, pergunta para sua esposa. Se você acha que não é, pergunta para o seu marido. Pergunta para o seu filho. Você vai saber. Você vai ouvir coisas que você diz: não sabe. Eu sou assim? Ah, não. Mas é. Guia-me pelas veredas da justiça, pelos meus méritos. Não. Guia-me pelas veredas da justiça, porque eu sou muito bom. Não. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele te guia por amor ao nome dele. O fato dele nos guiar, não é porque ele olha para nós e diz assim: você é tão gente boa que eu vou guiar você. Não. Ele olha e diz: você é tão ruim que eu tenho que guiar você, senão eu te perco. Se eu não guiar você pela vereda da justiça, se eu não guiar você pelo caminho reto, você vai se perder. Bendito seja Deus que nos guia, irmãos. E Ele nos guia por amor do seu nome. É pelo nome santo dEle que Ele nos guia. Efésios capítulo 1, verso 4, até o verso 7 diz assim: assim como nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, pelo beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Porque Ele nos guia? Graça. Porque Ele nos ama? Porque o amor é a sua essência. Que maravilha é podermos desfrutar. E o verso seguinte, ele na verdade está ligado a esse verso anterior. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, isso é, por amor do nome dele, por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Bendito seja Deus, o mesmo Deus que te levou aos pastos verdejantes, levou você às águas de descanso, é o Deus que vai entrar com você no vale sombrio, no vale difícil. E no original essa palavra, ainda que eu ande, ela também pode ser traduzida, mesmo que eu ande, ou ainda, já que irei andar. Isso significa, queridos,
que vale, todos nós passaremos por ele. Isso irá acontecer. Não se trata de possibilidade, mas de uma certeza. O vale virá. Se você não está nele agora, já esteve um dia, e pode ser que você ainda passe por ele novamente, mas a promessa dele é: eu vou estar com você. Você não passa no vale sozinho. Quando Ananias, Daniel e Azarias, quando Ananias, Misael e Azarias entraram na fornalha de fogo, tinha alguém lá dentro para recebê-los. Bem-vindos. Cheguei aqui antes de vocês. O quarto homem vai estar presente na hora da fornalha. O Senhor dos exércitos passará com você no vale da sombra da morte que te atemoriza, mas Ele passará com você. Nós muitas vezes queremos livramento antes da luta, e Deus quer que você sinta a presença dEle no meio da prova. O vale é importante. O vale faz a gente perceber que nós somos fracos, frágeis. Não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Deus da aliança, Yahvé, é o nosso pastor. E eu quero, caminhando para o final, dizer, o texto sagrado diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem. A vara era um instrumento usado para afugentar um animal feroz. E o cajado era um animal para trazer a ovelha, quando ela estava distante. Aquela ponta trazia a ovelha, igual um cabo de guarda-chuva que puxa. Mas a vara não servia apenas para afugentar um animal feroz, servia também para corrigir a ovelha difícil. Sabe aquela ovelha difícil, complicada? O pastor tinha que usar a vara com ela também. Mas o maravilhoso é, Deus nos protege afastando os inimigos, Deus nos protege nos corrigindo, e Deus nos protege com o seu cajado nos trazendo para perto. O fato é que, depois de fazer tudo isso, sabe o que Ele tem preparado para nós? Uma mesa na presença dos meus inimigos. Depois de passar pelo vale, onde? Uma mesa preparada na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você pode imaginar, e isso é uma aplicação que pode ser feita, que você está sentado à mesa, Deus se banqueteando com você, e os inimigos vendo, o Deus da aliança é o seu Deus, que preparou uma mesa farta diante dos inimigos, para que eles saibam que você está sob os cuidados dele. Mas esse texto também pode ser interpretado de uma outra maneira. Já que, conforme avisei a vocês, o Salmo 22 fala do Cristo Redentor, o Salmo 23 fala do Cristo Pastor, e o Salmo 24 do Cristo Rei. Todo o Salmo fala dele. Ele não é apenas o pastor, ele é o pasto verde, ele é a água tranquila, ele é o caminho de justiça, ele é a própria vereda de justiça. E se nós olharmos que todo o Salmo fala dele, ele também foi aquele que passou no vale da sombra da morte. E logo em seguida, esse verso, ele me aponta para três aspectos, 3 pontos importantes. Acompanha, por favor. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Três coisas aqui. A mesa, o cálice e você pode imaginar de que Deus está falando. O que Deus está falando conosco? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mesa, inimigo, cálice. Mesa, inimigo, cálice. Jesus é o banquete da graça, pois na presença dos inimigos, ele bebeu todo o cálice da ira de Deus.
ele bebeu cada gota daquele cálice para transformar inimigos em amigos, para transformar inimigos em filhos da aliança. Quando eu olho para esse versículo, eu vejo Cristo bebendo o cálice da ira na presença dos seus inimigos. Quando ele estava preso no madeiro, aqueles que estavam embaixo meneavam a cabeça e diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz e nós creremos que tu és o Cristo. Mas bendito seja Deus que ele não desceu. E ele aceitou beber cada gota da ira, da santa ira de Deus. Ele tomou, ele sorveu, ele bebeu daquela ira santa. Isaías diz: agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Agradou a Deus moer o seu filho, para satisfazer a ira, para transformar inimigos em amigos de Deus. Não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Em uma mesa posta, o banquete da graça está aqui, irmãos. Ele sorveu, ele bebeu o cálice da ira, para fazer de você agora filho, não da ira, mas filho de Deus, filho da aliança, aliançado com ele. Ao satisfazer a ira de Deus, Deus transforma inimigos em amigos e em filhos. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Nós somos transformados. E eu quero encerrar o verso 6, ele apresenta uma certeza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente. Este salmo é o salmo da vida do homem. Ele inicia com o pastor pastoreando, conduzindo aos pastos verdes, às águas tranquilas. Está vendo a sua história aqui? Você passando por momentos difíceis, ele está com você. Ele apresentando um banquete para você, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus. E ao final, Davi encerra dizendo: certamente, eu tenho uma certeza, a bondade e a misericórdia me seguirão. E no original eu falei em outras oportunidades, não é seguir, é perseguir, é estar no calcanhar. A bondade de Deus faz com que entremos e tomemos posse daquilo que não tínhamos direito. E a misericórdia de Deus não deixa vir sobre nós aquilo que deveria vir, o juízo. A bondade me leva para o céu, a misericórdia me livra do inferno. Certamente que a bondade e a misericórdia me perseguirão, estarão no meu encalço todos os dias da minha vida. Todos os dias. Você pode dar glória dizendo: todo dia tem bondade e misericórdia no meu calcanhar. Deus não desistiu dos seus. Deus te comprou com alto preço e diz: eu vou colocar a minha bondade e a minha misericórdia no calcanhar de vocês, porque eu não vou deixar vocês, eu não vou abandonar vocês, até o grande dia. E é por isso que ele encerra dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está vendo? É o salmo da nossa história. Inicia com ele nos pastoreando e encerra com ele fechando, dizendo: eu vou morar na casa do Senhor por todos os dias, para sempre. Está chegando a hora da gente ir embora, gente. Está chegando a hora da igreja ir embora. Está chegando o grande momento em que a trombeta de Deus vai soar. E no abrir e fechar de olhos, nós estaremos para sempre. Há uma reunião marcada com Ele. Tem uma reunião marcada. Quem marcou a reunião? Foi Ele. Quem sabe o dia? Ele. E Ele marcou a reunião. E marcou os convidados da reunião. Lá, vai ler Apocalipse. Os convidados entrarão para as bodas do Cordeiro. O que nos aguarda? A maior de todas as festas. E habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Bendito seja Deus. Novos céus e nova terra aguardo a igreja.
Que Deus te abençoe.